Olá, começa agora a primeira edição do Giro Nordeste de 2022. Estamos em Salvador, na TVE Bahia, com novo visual e o compromisso de sempre levar até você entrevistas com temas relevantes e atuais. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A nova onda da Covid-19, a variante Ômicron e a vacinação de crianças e adultos são temas do programa de hoje. O nosso convidado é o cientista Miguel Nicoleles, que é referência mundial na área da neurociência. Ele disparou um alerta. O Brasil pode chegar ao mês de março com mais de 2 milhões de casos diários de coronavírus, caso não seja contida a transmissão. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Nice Lima, da TV Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Estava com muita saudade dessa turma. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Doutor Miguel, o Brasil tem hoje mais de 50 milhões de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina, incluindo as crianças que agora começam a ser vacinadas. A Áustria acaba de aprovar uma lei tornando obrigatória a vacinação para maiores de 18 anos. Essa seria uma decisão importante para o Brasil também conseguir vacinar toda a população adulta, pelo menos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Juraci. Muito obrigado pelo convite. É um prazer retornar aqui ao Giro do Nordeste com vocês depois de quase 2 anos. Evidentemente, essa decisão começa a ser tomada em toda a Europa já. Nós tivemos a Itália fazendo a vacina obrigatória acima dos 50 anos, tivemos agora a Áustria e a França, o passaporte da vacina foi aprovado, e eu acredito que sim, nós estamos chegando num extremo. Hoje nós batemos o recorde de casos históricos de toda a pandemia, com 137 mil, um número que eu acredito seja pelo menos 10 vezes maior na realidade. A subnotificação é muito grande aqui no Brasil. Então a vacina é um dos componentes essenciais, e como nós atrasamos a vacina das crianças quase um mês por razões absurdas, nós perdemos o timing da Omicron aqui no Brasil. Então nós precisaríamos realmente avançar na direção de transformar a vacina como algo obrigatório para todo brasileiro. Sempre o Brasil atrasado. Obrigado, doutor. E nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Microfone, Pedro. Pronto, agora foi. Olá, Juraci, olá, pessoal de casa, que saudade de estar aqui com vocês novamente. Saúdo também ao professor, o Miguel. Professor, aproveitando, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a ABRAMED, devido à demanda mundial, há um risco de faltar testes contra a Covid-19 aqui no Brasil por falta de insumos. Diante da atual situação de casos da Covid, da variante Delta, o surgimento também da Ômicron, como isso pode afetar o controle e o combate do vírus aqui no Brasil? Bom, na realidade, os testes já começaram a faltar, por exemplo, nos Estados Unidos, em grande número, pelo mesmo problema, pela falta de insumos e pela demanda explosiva. Os Estados Unidos, segundo estimativas da Universidade de Washington, deve estar tendo por volta de 6 milhões de casos por dia nesse momento. E como lá você pode fazer o teste na farmácia, você pode fazer o autoteste, a demanda explodiu. E nos postos oficiais de testagem, as filas levam 5 a 6 horas. Nós estamos tendo a repetição aqui desse caso de falta de insumos no Brasil, que já testava pouco, é um dos países desenvolvidos com menor testagem per capita do planeta, e agora nós estamos vendo filas que são de quilômetros para testagem. Hoje em São Gonçalo, uma reportagem de ontem, a fila no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dava volta em quarteirões. E os insumos não estão chegando porque existe um problema de demanda tremenda, no mundo todo, precisando de insumos para fazer os testes,
E os lugares que estão transportando esses insumos estão também com dificuldades de logística, porque a pandemia afetou até o tráfico de navios pelo mundo todo. Então, a gente aqui, por exemplo, eu aqui observando aqui em Santos, onde eu estou nesse momento, São Paulo, na costa paulista, eu vejo um congestionamento de navios aqui no porto, algo que eu nunca vi na minha vida, eu venho para Santos há 50 anos, e de repente a gente fica à mercê para medir a pandemia, medir a real estatística de casos e conseguir determinar qual é a situação no dia a dia e auxiliar as pessoas a saberem se elas estão infectadas ou não, pela falta de testes, porque o Brasil, evidentemente, não se precaveu e não comprou um número grande de testes na hora que havia ou insumos ou testes prontos para serem comprados. Então, nós estamos numa situação gravíssima, porque nós precisaríamos estar testando milhões de brasileiros por dia. E não temos essas reservas de testes no país. Obrigado. Agora é a vez de Nice Lima, da TV Pernambuco, fazer a pergunta ao médico Miguel Nicoleles. Olá, público que nos acompanha, nosso convidado, né, o Nicoleles, Juraci, companheiros de bancada, muito bom estar de volta aqui com vocês. Nosso convidado, né, Miguel Nicoleles, bem-vindo aqui ao Giro Nordeste. Nós vivemos a terceira onda da pandemia da Covid-19 e, na visão do senhor, quais foram os indícios que alertaram para essa terceira onda? O que é que fez com que só depois do Réveillon que se tenha tomado atenção para isso? Na realidade, foi criada uma narrativa, primeiro, que essa variante era leve, que ela era branda, que ela fazia casos pouco graves, principalmente para as pessoas vacinadas, e isso serviu como um álibi, quase como uma escapatória para que aglomerações no final de ano ocorressem e sincronizassem o país inteiro. Me lembra muito a origem da segunda onda, onde a ocorrência das eleições municipais, das campanhas, né, por todo o Brasil, sincronizaram o país naquela época, de uma eleição que deveria ter sido adiada, mas nem se discutiu esse aspecto. E nós já sabíamos em 2020, no começo de novembro, que nós teríamos uma segunda onda dramática no começo de 2021. E nós já sabíamos, eu já sabia em novembro desse ano, quando eu comecei a analisar a transparência civil, que eram os únicos dados do registro civil que eram confiáveis no Brasil, começou a haver um aumento de óbitos no meio de novembro. Pequeno, mas claro, que se manifestou no começo de dezembro, continuou ocorrendo. Aí estava claro que ia começar a terceira onda. Tivemos alertas, fizemos avisos, eu tentei falar na mídia brasileira e internacional sobre a terceira onda brasileira, mas naquele momento havia uma avalanche sociológica de se tentar liberar as atividades de Réveillon e se tentar pôr embaixo do tapete as evidências que surgiam de que nós teríamos uma terceira onda cavalar, mesmo quando ela começou na Europa e nos Estados Unidos. E logo depois do Réveillon, 24 horas depois, os dados começaram a aparecer e ficou óbvio que nós tínhamos uma terceira onda que já estava pelo menos um mês ocorrendo no Brasil. E as consequências são tão nefastas quanto foram quando os gestores ignoraram os alertas no começo de 2021 que teríamos uma outra segunda onda, né, que foi a mais letal da história do Brasil. Os meses de março e abril do ano passado foram os mais letais da história, desde que nós temos registros confiáveis. E agora nós nos encontramos nessa terceira onda, onde o número de casos vai ser a manchete, vai ser explosivo. Nós provavelmente já temos mais de 1 milhão de casos por dia nesse instante, porque a subnotificação é tremenda, e só pelo número de casos nós vamos ter uma invasão, né, de pessoas procurando socorro médico nos hospitais, nas unidades primárias de saúde, que podem levar ao novo colapso do sistema de saúde. Obrigado mais uma vez, doutor Nicoleles. E a sua participação que nos acompanha é muito importante, faz o Giro Nordeste. Para quem quiser fazer perguntas e comentários, a nossa hashtag é Giro Nordeste. E vamos à participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Olá a todos, muita saudade aqui, feliz pelo retorno. Professor, doutor Nicoleles, o senhor acompanhou aí, hoje estamos completando um ano que começou a vacinação. E o senhor acompanhou os governadores do Nordeste. Como o senhor avalia o desempenho dos governadores de um modo geral na região Nordeste, já que o senhor conhece bem a nossa realidade?
Bom, eu diria que no primeiro ano da pandemia, até o fim da primeira onda, o desempenho foi muito razoável. Alguns governadores aceitaram sugestões do então comitê científico que eu coordenava, junto com o ex-ministro Sérgio Rezende. Nós fizemos várias sugestões de lockdown que foram aceitos em São Luís, em Fortaleza, mais tarde no Recife, João Pessoa, Grande João Pessoa, cidades do interior, e nós conseguimos achatar a onda no Nordeste, fazendo com que o Nordeste fosse durante quase todo o ano, acho que até o começo de 2021, se não até o fim do primeiro semestre de 2021, a região com o menor número de óbitos per capita do Brasil. Ocorreu, porém, que depois desse sucesso relativo da primeira onda, os gestores do Nordeste acharam por bem deixar de seguir as recomendações. Acharam que sabiam tudo, né? Tinham aprendido tudo e começaram a abrir as economias de uma maneira destrambelhada. As eleições ocorreram, como eu acabei de mencionar, as campanhas eleitorais em outubro e novembro sincronizaram o Brasil e, apesar dos alertas do nosso comitê e alertas pessoais meus, até dia 4 de janeiro de 2021, onde eu publicamente anunciei que ou o Brasil fazia um lockdown ou nós teríamos o momento mais dramático da pandemia, e tivemos, infelizmente, aí não havia mais o interesse político de ouvir essas recomendações e foi a razão principal que eu achei que o meu serviço no comitê tinha acabado. Não havia necessidade de um cientista profissional como eu ficar fazendo alertas e relatórios monstruosos, gigantescos, se ninguém estava disposto a ouvir esses alertas. E, infelizmente, dali para frente, a coisa só foi para baixo, porque os interesses econômicos e políticos prevaleceram sobre as opiniões mais científicas e médicas que recomendavam uma série de medidas que foram adiadas ou não efetivadas. Infelizmente, nós chegamos nessa situação onde se julga que reduzir de 5.000 para 3.500 pessoas em aglomerações é factível e razoável, quando não é. É uma medida absolutamente inócua, não faz sentido nenhum, como a Omicron, que é 4 a 5 vezes mais transmitível que a Delta. Nós tínhamos que cancelar todas as aglomerações, qualquer tipo de festa de carnaval, tínhamos que cancelar público em futebol. Qualquer tipo de aglomeração nesse momento é uma temeridade. Então, 3.500 pessoas juntas na praia para assistir um show é uma temeridade, é uma irresponsabilidade que não faz o menor sentido, porque o sistema de saúde brasileiro não vai aguentar. Então, eu diria que no começo da pandemia o desempenho foi talvez o melhor do Brasil enquanto grupo, mas depois da primeira onda, talvez com o sucesso relativo que foi presenciado no Nordeste, esse desempenho caiu dramaticamente. Eu falei no final da minha gestão como co-diretor do comitê científico que no Brasil todo mundo foi reprovado na pandemia, mas o Nordeste tinha tido a melhor nota. Infelizmente, nesse momento, esses últimos meses, todos nós testemunhamos os gestores achando que a pandemia tinha acabado. Teve o prefeito do Rio de Janeiro marcou festa em setembro para comemorar o fim da pandemia. A festa não ocorreu. Mas, infelizmente, ainda vai ter desfile, aparentemente, de escolas de samba no Rio de Janeiro, o que é um absurdo nas condições sanitárias que nós temos nesse momento. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com o neurocientista Miguel Nicoleles. Quero chamar agora Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, muito bom reencontrá-los, desde a querida São Luís, até Salvador, estamos aqui. Professor Miguel, satisfação, um prazer imenso falar com o senhor. Para complementar essas informações que você está trazendo e reforçar alguns dados, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou ontem que o Brasil atingiu a maior média móvel de casos de Covid desde junho do ano passado, né? E alguns especialistas disseram à imprensa que as próximas 2 semanas serão muito difíceis, uma vez que a Ômicron não chegou ainda ao seu pico. Em entrevista recente, até retomando aqui o que o Juraci falou, o senhor falou da importância de quebrar a transmissão do vírus, ou do contrário, o Brasil pode chegar ao mês de março com 2 milhões de casos diários da Covid, do coronavírus. Então, 2 perguntas específicas. Nós podemos voltar a perder o controle no caso das mortes, por exemplo, mesmo com as vacinas? E ainda, as vacinas previnem o agravamento da Covid, nós já observamos isso, mas elas evitam também algumas das sequelas que aparecem após a doença?
Essa é uma ótima pergunta. As vacinas foram a melhor notícia do mundo no ano de 2021. Nunca tantas vacinas eficientes para uma epidemia foram introduzidas tão rapidamente e com tanto sucesso. Então, essa deveria ter sido o destaque, o maior destaque da mídia internacional, o sucesso das vacinas, que, como o senhor falou, previnem casos graves, reduzem dramaticamente o número de pessoas que precisam de hospital e também das pessoas que vêm a falecer. Todavia, existe um número muito grande de pessoas no Brasil que ainda não tomaram as 2 doses, muito menos a terceira dose. Nós temos menos de 70% da população brasileira que ainda não tomou, nós temos menos de 70% que tomou 2 doses, Nós temos mais de 30% que ainda não completou esse ciclo vacinal e temos menos de 20% das pessoas que tomaram a terceira dose. Então, essas pessoas têm 10 a 11 vezes mais chance de poderem ser internadas. As pessoas não vacinadas de serem internadas, são estatísticas comprovadas tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, do que as pessoas que já se vacinaram. E esse é o nosso desafio. Nós devíamos ter começado a vacinação das crianças, por exemplo, desde que a Anvisa aceitou e liberou os dados que permitiam que essa vacinação começasse. Nós perdemos um mês inteiro nesse processo. E até o momento, essa é uma preocupação que eu tenho, o senhor tocou num ponto fundamental, as pessoas não falam no Brasil do Covid crônico, das sequelas crônicas que as pessoas podem ter ao adquirir o vírus. Por isso que desde o começo da pandemia eu falo que esse é um vírus para não se pegar, para não se ter, porque é imprevisível, mesmo nas pessoas que foram assintomáticas ou tiveram casos leves, é imprevisível quem vai desenvolver sequelas crônicas. E a gente não tem dados para o Omicron, vai demorar alguns meses para a gente saber. Mas nas outras variantes, mesmo na Delta, onde a gente não teve uma explosão de casos por uma série de razões peculiares ao Brasil, as pessoas podem desenvolver sequelas crônicas depois de terem pego essa variante. E essas sequelas são graves, sequelas cardíacas, neurológicas, pulmonares, renais, diabetes secundário à Covid, que pode impactar o resto da vida das pessoas, especialmente crianças. Então, é por isso que o alerta tem que ser para quebrar a transmissão do vírus. Nós não podemos ficar assistindo milhões de brasileiros sendo infectados e acreditarmos na narrativa, mas ela é leve. A nível estatístico populacional, ela não é leve coisa nenhuma. Tanto que as mortes estão subindo no Reino Unido, estão subindo nos Estados Unidos, e agora, de ontem para hoje, nós tivemos quase 3 vezes mais óbitos no Brasil, com números extremamente subnotificados. E só para completar, a média móvel brasileira com os números de hoje, o resto de dias dessa semana, vai ser a maior de toda a pandemia. Nós já batemos hoje o número de casos em 24 horas e a média móvel vai cruzar provavelmente 80, 90 mil rapidamente. Então, mesmo a média móvel que era usada para normalizar, para tentar desviar o fato que nós estávamos com uma pandemia ativa, porque ela caiu, como ela caiu em outros países que tiveram um interlúdio entre variantes, essa média móvel vai explodir agora no Brasil. E só para finalizar, quando eu fiz essa estimativa de 2 milhões, eu estava me baseando num estudo publicado pelo Instituto de Métrica de Saúde da Universidade de Washington, que retificou o estudo nos últimos dias. Eles sugerem agora que nós podemos estar chegando já, nesse instante, a 5 milhões de casos diários no Brasil, por causa da subnotificação e a falta de testes que ocorrem no país. Então, esse número de 2 milhões em março já foi corrigido pelo mesmo instituto e corrigido para cima. Daí a gravidade da situação nesse momento. Obrigado. Temos mais perguntas para o neurocientista Miguel Nicoleles. Agora é o momento de falar com Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juracy, colegas de bancada virtual, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, um cheiro bem grande a todos, saudades de participar de uma discussão como essa, de um alerta, como foi feito agora pelo doutor Nicoleles, a quem também eu cumprimento e agradeço a participação mais uma vez aqui no Giro. Doutor, o senhor falou aí desse aumento de casos, a gente vê que em várias empresas, não só 1, 2 pessoas, mas
um ou dois setores de uma mesma empresa estão praticamente sem funcionários ou com os funcionários em home office porque as pessoas estão pegando influenza e Covid pela segunda ou terceira vez. Quer dizer, a gente perdeu totalmente o controle de tudo isso. Nós estamos aí num apocalipse, já não dá mais para prever aí como é que vai ser o curso dessas variantes. O importante agora é pensar na vacinação e, quem sabe, num medicamento que possa ajudar as pessoas a não ter sequelas como essas que o senhor citou. Bom, eu acho que não estamos num apocalipse, mas nós temos que evitar a transmissão. A palavra lockdown ficou proibida no Brasil, ela se transformou em palavrão. Mas a Omicron fez algo muito peculiar. Eu comecei a pandemia dizendo que quando a política bate de frente com a biologia ganha de goleada. Né? A biologia dá um 7-1 na política. E foi o que a Omicron fez. Ela tirou dos gestores a decisão se ia ter lockdown ou não, porque ela impôs o lockdown. Ao infectar tanta gente, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como agora no Brasil, ela começou a deixar tanta gente doente que não tinha como sair de casa, que ela impôs um lockdown setorial à economia do Brasil. E tirou da mão dos gestores que não têm mais estômago nem coragem para discutir abertamente com a comunidade científica, por exemplo, um lockdown de 2 semanas, porque a gente sabe que a Omicron tem um pico de subida muito rápido, mas ela pode descer rapidamente também. Então, se nós tivéssemos planejado para fazer de 2 a 3 semanas o que nós fizemos na primeira onda da variante, que não foi perfeito, mas ajudou a planar a curva, nós poderíamos estar evitando o que está acontecendo na cidade de São Paulo, por exemplo. Em uma semana, 5 vezes mais profissionais da saúde foram afastados da rede pública de saúde. De 260 e poucos no dia 6 de janeiro, passou de 1.400 o número de funcionários da saúde que não podem ir trabalhar. Então, os hospitais estão ficando sem funcionários na maior cidade do Brasil, certo? Então, é uma questão de visão. O manejo da pandemia no Brasil é um desastre conhecido no mundo inteiro. Nós nunca tivemos uma coordenação nacional, nós nunca tivemos estratégia e nós sempre corremos atrás do vírus. Nós nunca estivemos à frente do vírus. O vírus sempre nos surpreendeu, apesar de que nós tínhamos mecanismos de prever e estar à frente dos vírus. Mas o diálogo da ciência com a política no Brasil é extremamente difícil, porque uma vez que as pressões econômicas tomaram conta do debate, a narrativa essencial é manter a economia andando, manter tudo aberto, manter tudo funcionando, ter carnaval, réveillon, apesar do fato de que nós vamos ter milhões de pessoas infectadas e que vão ter que ficar em casa e não vão conseguir sair. Então, nós estamos sendo surpreendidos pelo lockdown reverso, quando nós devíamos ter tomado a iniciativa de quebrar a transmissão do vírus antes dessa subida exponencial. Hoje, foi 137 mil o número oficial que eu acabei de ver. Na realidade, esse número já passou de 1 milhão. Muito provavelmente, pelo menos 10 vezes de subnotificação, se não for mais. Junto com o Brasil, a Índia está explodindo. Já chegou próximo de 300 mil casos hoje. Então, nós estamos vendo esse cenário pela terceira vez. Nós tivemos meses de alerta, porque a gente conseguia ver o que estava acontecendo em outras regiões do mundo. A Europa, os Estados Unidos nos avisaram, a Omicron não tem nada de leve. Do ponto de vista populacional, ela vai explodir. Mas aqui, quem ganhou foi a narrativa do lero-lero. Porque teve até gente famosa, epidemiologista famoso, indo na mídia dizer que a Omicron era bem-vinda porque era o começo do fim. Quando ninguém pode dizer isso. Ninguém, nenhum cientista do mundo pode dizer que a Omicron é o começo da luz no fim do túnel. Ela não é. Ela vai matar muita gente e poderia ter sido evitada. Obrigado mais uma vez, doutor Nicoleles. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E vamos girar e falar agora com o Henrique Douglas, da TV Antares, do Piauí. Quero mandar saudações a todos, que bom reencontrá-los. Ainda dá tempo de desejar feliz 2022 a todos, na medida do possível. Doutor Miguel, eu gostaria de falar sobre um assunto que fica ali no cantinho, mas eu acho que ele é muito importante, está passando muito despercebido e o senhor observou isso. Eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre as dificuldades, os perigos e a tragédia anunciada, que são as chamadas listas de esperas. Algumas regiões do Brasil já estão entrando nessa situação.
essa lista listas de espera por leitos, enfermarias ou UTIs. A população tem ideia de que isso é uma bomba relógio, doutor? É ótima pergunta. Eu acho que não. Para você ter uma ideia, eu comecei a perceber que nós estamos no começo da terceira onda quando eu comecei a acompanhar com alguns colegas a lista de espera de leitos de UTI de Brasília, que começou a subir em novembro, sem explicação nenhuma. Ninguém explicava o que estava acontecendo. E começou a subir na UTI pediátrica também, que aí foi o grande susto, porque a lista de espera foi aumentando, mas aumentava para crianças também, que é uma marca da Omicron. A Omicron levou uma explosão de hospitalizações de crianças no Reino Unido e nos Estados Unidos. E agora está fazendo a mesma coisa no Brasil. Aquilo foi a primeira dica, junto um pouco depois com a reviravolta na curva de mortos do registro civil, mais tarde, já em dezembro, que me disseram para mim que a onda estava aqui. Nós demos muita sorte, porque quando a Delta chegou no Brasil, nós tínhamos tido uma explosão de casos de gama por todo o Brasil, milhões de pessoas. Então houve uma certa imunidade adquirida pela gama, tanto no Brasil quanto no México, que aconteceu o mesmo fenômeno, e junto com a vacinação que começou a crescer em junho, nós tivemos, como nos Estados Unidos, 3 meses de respiro. De julho a final de outubro, nós tivemos um respiro, ainda com números altos, com subnotificação tremenda, apagão de dados. Esse era o período para a gente ter se preparado. Quando as listas de espera começam a subir, é porque a situação já é fora de controle. É porque as unidades primárias já estão saturadas, as pessoas já estão ficando doentes, e hoje a gente vê listas de espera em Pernambuco, listas de espera espalhadas por todo o Brasil, em São Paulo, agravado pelo problema, como eu acabei de mencionar, de um número recorde de profissionais de saúde ficando infectados e não conseguindo sair da cama, não conseguindo ir trabalhar, que é a situação mais preocupante nesse momento. Porque você, quando vai para um hospital, se tem um vírus como esse, você pode morrer do vírus, claro. Mas se você não tiver suficientes cuidados, você pode morrer por outras causas. Tem outros tipos de patologia fazendo as pessoas ficarem doentes no Brasil. E essas pessoas vão ter que ir para o hospital e pode não haver suficiente número de médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico de laboratório para assistir essas pessoas tão bem quanto elas precisariam. E isso já aconteceu o ano passado. Não é à toa que o Brasil terminou o ano de 2021 com um recorde de mortes por todas as causas. 1,7 milhões de brasileiros morreram em 2021, o que é 500 mil mortes a mais do que a média dos anos que antecederam a pandemia. Isso inclui todas as causas de mortalidade, mas dá um alerta de como a pandemia influenciou a mortalidade por outras doenças, basicamente por causa da questão hospitalar. E a lista de espera é o sinal de alerta de que o incêndio já está vindo nos andares de baixo do prédio. Obrigado, Nicoleles. Lembro que ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, use a hashtag Giro Nordeste. E vamos à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, prazer enorme reencontrar essa bancada arretada, esse olhar nordestino, né, sobre os problemas no Brasil. Professor Dr. Miguel Nicoleles, eu queria fazer o seguinte, eu provavelmente vou ter uma pergunta só, não vai dar na outra rodada, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da narrativa. Nós, jornalistas, o papel que nós temos nisso, ele não é fácil. Por exemplo, tem uma postagem de O Globo dizendo, o presidente da Pfizer no Brasil diz o seguinte, a pandemia vai ser cada vez mais leve. Está lá a postagem do Globo. O Ministério da Saúde fez a postagem, a maior campanha de vacinação do Brasil ultrapassou hoje mais uma marca, são mais de 340 milhões de doses de vacinas aplicadas nos braços dos brasileiros. Nas últimas 24 horas, o país vacinou mais de 3 milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu presenciei, então peguei 2 informações agora da relato pessoal. Chilique de uma médica num barbeiro, estava cortando o cabelo, dizendo que jamais vacinem seus filhos. Ela, chilique, médica ali dando chilique. Vi vários professores falando que estão tomando de 3 em 3 meses o kit Covid, estão tomando e que por isso não tiveram a Covid. Eu estou falando de professores que lidam com crianças, que lidam com adolescentes.
Então, eu queria exatamente perguntar para o senhor como é que a gente vai lidar com essa coisa de relativizar fatos. Quer dizer, como é que a gente pode lidar com isso se a gente não consegue construir um consenso que é vacina, que é sim a Covid mata, quer dizer, a gente não vai conseguir avançar, a gente vai ficar dando voltas. Como é que a gente fura essa bolha e como é que a gente evita isso mediante todos os fatos, doutor Miguel Nicoleles? Nos ajude também. Não, eu entendo perfeitamente a sua questão e a resposta é muito simples. A imprensa tem que usar um método científico. Chegar para o presidente da Pfizer no Brasil e falar, cadê os seus dados? De onde você tirou isso? Qual é o modelo matemático que prova isso? Qual é a análise de mutação viral? Ninguém. Ontem o Dr. Fauci, que é uma autoridade americana, né, e que falou um monte de bobagem nos últimos meses, teve que se explicar na televisão americana e dizer que de forma nenhuma a narrativa de que a Omicron é o começo do fim pode ser aceita. Que ninguém sabe o que o vírus vai fazer. Pode aparecer uma nova mutação em qualquer parte do mundo. Nós estamos tendo, oficialmente, quase 4 milhões de casos por dia. Uma subnotificação pode ser por volta de 5 vezes, ou seja, nós podemos estar tendo 20 milhões de casos por dia no mundo dessa variante Omicron. Nós estamos dando toda a chance para esse vírus continuar mutando. Só que nós não sabemos em que direção ele vai mutar. Então a imprensa brasileira tem que ir para cima, tem que ir e perguntar, cadê a sua prova? Quais são os dados? Qual foi a simulação? De onde é a sua fonte? Só falar não vale nada em ciência, só dar a sua opinião, pessoal. Eu ouvi gente falar, não, eu sou muito otimista. Otimismo não entra na equação científica, muito menos na equação científica de guerra. Quando você faz ciência de guerra e precisa fazer estimativas de risco, você não pode ser nem pessimista nem otimista, você tem que ser objetivo e seguir o que os dados e os seus modelos e os fatos reais dizem a você. Tá? Então eu ouvi muita bobagem ser dita aqui na imprensa brasileira, muita bobagem dita. Veja, eu contei isso hoje. Eu tive que lidar no comitê científico com um representante da Bahia no comitê que prescrevia cloroquina e que brigava conosco toda a reunião do comitê. Um dos governadores, 24 horas depois que nós tomamos posse, foi dar uma entrevista na sua capital, no Nordeste, dizendo que nós éramos ótimos cientistas, mas muito teóricos, que a cloroquina podia funcionar. Veja só, eu tive que lidar com isso. Quando eu mostrei curvas numa reunião para governadores que tinham um segundo pico, viraram para mim e falaram, mas como uma segunda onda? Isso está tudo errado. Eu falei, como? Isso é sabido que qualquer pandemia pode ter um repique e no final das contas teve o repique, a segunda onda. A gente mostrava curvas com escala logarítmica e a pessoa ficava brava, pensando que era uma escala linear. Não era uma escala logarítmica. Tá? Eu tive que enfrentar isso diariamente durante um ano. E o problema é, como eu já falei várias vezes, a educação científica é muito baixa no Brasil, nunca se deu importância de informar a população sobre ciência, sobre o método científico. Agora, a imprensa brasileira tem que ser mais agressiva no seu questionamento desses cenários róseos, de que o futuro é brilhante porque chegou uma variante que é branda. Vão explicar para as 470 pessoas que morreram hoje, para os familiares dessas pessoas, quão branda a Omicron é. Eu queria só ver alguém explicar para essas pessoas. Quantos dos youtubers que fazem comentários a torto e direito têm experiência médica? Quantos tiveram experiência científica de décadas para falar qualquer coisa sobre a pandemia? O Brasil é um dos poucos países do mundo que dá voz para gente que não tem experiência nenhuma em lidar com dados biológicos e põe na televisão e põe na mídia. Nos Estados Unidos, na Europa, ninguém tem esse acesso, porque eles sabem que a pessoa tem que ter experiência para falar quando fala de análise de séries temporais, quando fala de previsões de risco de morte. Nós estamos falando de risco de morte. Não existe risco de vida, existe risco de morte. E esse é um grave problema. Eu continuo vendo programas de televisão onde a pessoa tenta dividir o pelo, quando a gente falava na faculdade de medicina. Ah, não, mas só estão morrendo os não vacinados. Uau! E se morrerem 3 mil não vacinados por dia, tudo bem. Nós vamos manter os braços cruzados e continuar dizendo que ela é leve. Isso é um absurdo. Tentar normalizar isso é um absurdo. Nós vimos isso com a Omicron claramente. Primeiro, não era para prestar atenção na curva de casos, só na curva de hospitalizações. Aí a curva de hospitalizações começou a disparar. Não, mas tem que prestar só na curva de UTI. A UTI começou a disparar. Agora as pessoas falam, não, mas não morre de Omicron. Morre sim, e morre muito. Nós tivemos dias na semana retrasada com 9 mil mortos no mundo, né?
Então, você tem toda razão, a imprensa fica encurralada, porque tem muita gente falando besteira, mas vocês têm que seguir o instinto de jornalista de cada um de vocês. Vocês têm que ir para a jugular e pedir as provas dessas narrativas, porque elas não existem. Tá? Os maiores infectologistas do mundo, nos últimos 10 dias, junto com a Organização Mundial da Saúde, foram a público dizer: vamos parar com esse lero-lero que a Omicron é branda e leve. Ela não é, ela é letal. E a gente ainda não sabe quais são as consequências crônicas de uma infecção pelo Omicron. Pelas outras variantes a gente sabe, é grave, muito grave. Tá? Então é um vírus para não se ter. Não se ter. Obrigado, Nicoleles. Agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. Fábio Giangrande está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Nicoleles, é questão de tempo até surgir uma outra variante que poderá fugir das vacinas, visto que a África está com apenas de 2 a 10% da população vacinada? Ótima pergunta. Sim, uma variante pode aparecer a qualquer momento. Ninguém pode prever onde uma variante vai surgir, qual vai ser a gravidade, quanto ela vai poder ou não escapar da cobertura das vacinas. Ela pode aparecer em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Nós já tivemos a variante Gama, que foi gravíssima, se espalhou por meio mundo, levou não só Manaus a um colapso um ano atrás, um colapso épico, bíblico. No México, ela teve um impacto tremendo. Então, nós já sabemos que variantes podem aparecer até aqui no Brasil. Por isso que nós temos que quebrar a transmissão de casos. A pergunta é excelente. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o neurocientista Miguel Nicoleles. Doutor, os Estados Unidos têm mais de 140 mil pessoas internadas com Covid. O Reino Unido registrou nesta segunda-feira o maior número de mortes por Covid em um ano. Essa situação é um sinal de alerta para o Brasil ou não? Sem dúvida. Só que o número de internados nos Estados Unidos já passa de 154 mil. 25 mil desses em UTI. É um alerta que deveria ter sido levado em conta há semanas. Há semanas, eu e meus colegas cientistas brasileiros postamos esses dados nas redes sociais e nas parcas oportunidades de falar para o grande público sobre o que estava acontecendo no mundo. Desde novembro a gente mostra esses números. Os Estados Unidos já chegou próximo de 3 mil óbitos dia com essa última onda da Omicron. Como foi bem dito pelo telespectador, o Reino Unido, que estava tendo uma pequena queda de casos, já teve uma subida e bateu um recorde de mortos. A França chegou quase a 500 mil casos hoje, o que é um absurdo para o país com a população da França. Então, como existem países que não estão com nem 10% de vacina, como existe uma gravidade declarada, definida, demonstrada dessa variante em crianças, com hospitalizações aumentando, nós temos que manter e ampliar as medidas de segurança, inclusive pôr na mesa, assim, com gestores de todo o Brasil, voltar a medidas de ampliar o isolamento social no Brasil por pelo menos 2 ou 3 semanas, para evitar que nós tenhamos milhões de casos todos os dias nesse próximo período. Obrigado, Nicoleles. Temos mais perguntas? Vamos chamar novamente Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Microfone, Pedro. Não estou ouvindo. Pronto, agora foi. Doutor Nicoleles, em meio aos desafios desde o início da pandemia, da busca pela vacinação, início dela, as adaptações, o surgimento das novas variantes e tudo mais, chegamos à vacinação das crianças. Um novo momento, né, de luta contra a Covid-19. Seriam as fake news contra a vacinação das crianças um dos obstáculos desta nova etapa? Eu não ouvi essa última parte, cortou. Você pode repetir, por favor? Eu quis dizer, eu perguntei ao senhor se seriam as fake news contra a vacinação das crianças um novo obstáculo, né, um dentre tantos, né, um novo obstáculo dentre tantos desta nova etapa? Sem dúvida, não há dúvida. Eu chamo isso de um vírus informacional. E esse vírus informacional tem infectado a mente de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, mundo afora.
E o último tema desse vírus que infecta os cérebros e faz com que as pessoas parem de pensar, parem de raciocinar e cria o que o grande psiquiatra suíço Carl Jung chamou de psicose coletiva, é a vacinação de crianças. Então, eu já vi médicos, já vi pessoas influentes irem falar na televisão que, imagine, vacinar meu filho com uma vacina. Bom, essa vacina foi testada, foram feitos estudos clínicos, a vacina foi aprovada pelas maiores agências regulatórias, inclusive a Anvisa, que é uma das maiores do mundo, e é importante ressaltar o papel da Anvisa. Muita gente quer criticar a Anvisa por decisões tomadas no passado. A Anvisa teve um papel fundamental durante o combate à pandemia, doa quem doer. A Anvisa fez o que tinha que fazer como agência regulatória e merece ser laudada por toda a sociedade brasileira. Ela, inclusive, recentemente bateu de frente com o presidente da República, desmentindo todos os absurdos que ele falou sobre essa vacinação infantil. E essa fake news fez com que a gente adiasse um mês e perdesse o timing da explosão da Omicron no Brasil, o que compromete, nesse instante, a reabertura das escolas no Brasil. Porque nós vamos ter que vacinar, sim, as crianças e garantir a vacinação dos professores e funcionários com a terceira dose para poder abrir as escolas de forma segura. Porque senão nós vamos ter outra onda provocada por uma sincronização do país inteiro quando as escolas retornarem. Obrigado mais uma vez, doutor. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. E vamos falar mais uma vez com o Nice Lima, da TV Pernambuco. Professor Nicoleles, eu não sei se o senhor acompanhou. Eu não estou ouvindo a senhora, eu não estou ouvindo, está muito baixo. Consegue me ouvir melhor agora? Um pouquinho melhor. Está muito longe do microfone, não sei por quê. Pois então, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Melhorou. Pronto, perfeito. Não sei se o senhor acompanhou a repercussão do filme Não Olhe para Cima, do diretor Adam McKay, com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Ele aborda de maneira muito nítida o negacionismo, a luta, né, de a ciência se impor, aborda esse discurso midiático também. Enfim, é tudo uma mera coincidência mesmo, ou esse roteirista está parecendo ser brasileiro, não é, professor? Não, o roteirista deve ter participado de algum comitê científico aqui no Brasil, porque eu assisti o filme, foi absolutamente, como eu gosto de dizer, no nervo e de bico. Né? Quando ele mostra o diálogo dos cientistas com o poder público, no caso, o presidente dos Estados Unidos, teve momentos que eu me senti no pé dele, né? Vestido com as roupas dele, né? Porque realmente o que eu aprendi nesses 2 anos foi um abrir de olhos impressionante para ver como os políticos brasileiros estão mal preparados para lidar com o século XXI e os desafios que ele traz, entre outros, né, crises de abastecimento de água, aquecimento global, pandemias, que vão ser a norma do século XXI. E o filme foi absolutamente preciso, é uma paródia, algumas pessoas não entenderam que era uma sátira, mas foi absolutamente preciso, né? As pessoas preferiam estar num show de rock a pensar que tinha um meteoro vindo, né? E preferiam ouvir shows de TV que me lembraram, né, do que é o BBB, né? A prestar atenção numa tragédia existencial no planeta. E a pandemia foi a mesma coisa, né? O hedonismo e a nossa cultura de entretenimento a 24 horas, 7 dias por semana e de consumo, ela perdurou sobre o nosso instinto de sobrevivência. Ela passou por cima do instinto de sobrevivência, particularmente nas sociedades do Oeste, né, do Ocidente, onde, para você poder ir no pub ou ter festas numa boate em Londres, as pessoas não queriam mais saber se elas tinham risco de morte. Elas queriam ir lá no pub. E por exemplo, na final da Eurocopa em Londres, quando teve o jogo da Itália com a Inglaterra, se transformou num evento super spreader no Reino Unido, que deu origem à explosão que eles tiveram no final do verão europeu, o ano passado, e que perdurou durante meses até chegar ao Omicron e a gente vê essa nova explosão. Eu
sinceramente, assistir o filme teve horas que eu tive que parar de assistir só para lembrar das minhas experiências pessoais e ver como esse roteirista capturou esse gestalt, né, dessa quase impossibilidade de dialogar com gestores que não queriam ouvir a realidade, não queriam ver as curvas, não queriam ver os fatos, né, por causa da ingerência dos lobbies políticos e econômicos. E tem gente que assistiu ao filme e não entendeu, né? Pois bem, vamos girar mais uma vez. Quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Vamos agregar ao cenário da Covid a famosa gripe do H3N2, que está matando também. Como o senhor vê esse momento realmente da crise de saúde e se não há uma omissão séria do Conselho Federal de Medicina? Porque o Dr. Marcelo Queiroga, ele, pela função e pela posição dele, ele seria, acho que, motivo de uma notificação do próprio Conselho Federal de Medicina. Ele é médico. A notificação, a senhora é muito gentil. Ele deveria ser suspenso da prática médica. Não sei como eles mantiveram o CRM dele. Quando o ministro da Saúde vai na televisão e diz que a morte de 300 crianças entre 5 e 11 anos está dentro da meta, é aceitável. A segunda maior casuística de mortes nessa faixa etária do mundo. Nesse instante, qualquer sociedade civilizada, o ministro da Saúde seria demitido antes de terminar a entrevista. E seria, basicamente, não só exonerado do cargo, mas aberta a sindicância pelo Conselho Regional de Medicina de qualquer país que eu conheço. Qualquer país do mundo que eu conheço. Então, foi assustador. Mas a conduta do Conselho Federal tem sido assustadora durante toda a pandemia. Defendendo a cloroquina, defendendo as posições do inominável presidente da República. Quer dizer, foi um desastre completo, né? E nós, esse último episódio do atraso do começo da vacinação infantil para uma consulta pública que não tem nenhum tipo de impacto científico, né, numa decisão desse porte, que já havia sido tomada pela agência regulatória, que é a Anvisa, é um descalabro. Só isso mereceria uma exoneração e uma suspensão do CRM. O que me surpreende é que o ministro da Saúde chegou a ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não consigo acreditar numa coisa dessa. É um choque para mim. Eu não sei quem elege, onde estavam os cardiologistas do Brasil, que são alguns deles melhores do mundo, né? A cardiologia brasileira é conhecida no mundo inteiro. Como é possível uma pessoa com essa falta de preparo, com essas opiniões sobre saúde pública, ser presidente de uma das sociedades de maior influência na medicina brasileira? É muito assustador para um cientista médico como eu, e como colegas meus fora do Brasil não conseguem explicar também como é possível que ele ainda esteja no cargo, né? Mas esse é só um dos aspectos tenebrosos. A gente nem falou ainda do apagão de dados. O apagão de dados que todo mundo fala que começou em novembro, mas que eu sei que começou muito antes, com dados parciais não reportados, com dados incompletos, subnotificação, mas que nos últimos 40 dias, até o começo da semana passada, foi absurdo, né? Nós chegamos a ter 2.000 casos reportados, quando a gente sabia que o número era muito maior. Então, a gente tem que se confiar em estimativas vindas do exterior para ter uma noção de como está a situação da pandemia no Brasil. E isso é responsabilidade do Ministério da Saúde, por conseguinte do Ministro da Saúde, que anunciou um hackeamento sem hacker, né? Até agora, nós não sabemos quem é o hacker. Todo hacker gosta de contar vantagem do que ele fez. De ter penetrado em sistemas de segurança, penetrado em sites super protegidos. Até agora não teve um hacker que saiu publicamente para dizer que ele é o responsável do apagão, né? Seria interessante saber quem é esse hacker. Seguimos com mais questões para o médico Miguel Nicoleles. É o momento de mais uma pergunta de Paiva Rebouças, TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor Nicoleles, nós vimos que a ciência foi a grande protagonista na luta contra a Covid-19, mas nós também assistimos situações muito contraditórias envolvendo a ciência, né? Pesquisadores de várias áreas defendendo medicamentos e medidas sem eficácia, né?
Mostrou também a deficiência de cientistas de se comunicar, né? Nós acompanhamos aí, por exemplo, uma série de problemas envolvendo a divulgação de modelos matemáticos que geraram muitas especulações. E, claro, muitos cientistas e muitos médicos defendendo modelos indefensáveis, né, do atual governo de conduzir essa crise. O senhor, que é um dos cientistas mais respeitados no mundo, inclusive responsável pela criação do Instituto Santos Dumont aqui em Natal, né, do qual a UFRN é parceira. Inclusive, parabéns, acabou de renovar, né, o contrato com o Ministério da Educação. Bom, o senhor, como grande cientista, o senhor acha que o que a pandemia revela sobre a atuação do cientista e dos médicos no Brasil, e que os gestores de saúde, pelo menos os próximos, se a gente tiver um governo mais progressista, precisam entender sobre a dimensão dos problemas do Brasil e a importância do SUS? Bom, o SUS foi o grande herói da pandemia, não há dúvida alguma, né? Sem o SUS, o Brasil teria tido provavelmente um número de óbitos superior aos Estados Unidos, que não tem SUS. E a tragédia norte-americana parcialmente se explica pela inexistência de um serviço público de saúde capilarizado como o Brasil tem. Esse termo progressista, para mim, ele mudou muito ao longo da pandemia, porque eu vi muita gente progressista falar muito absurdo. Inclusive, muito gestor progressista falar coisas para mim que eu nunca imaginei ouvir. Então, eu mudei muito o uso dessa palavra. É bem restrita para mim nesse momento, né? Mas, certamente, a ciência também tem que sentar na mesa e fazer sua autocrítica, porque teve muitos cientistas falando barbaridade. Continua havendo. Muitos cientistas, nas últimas semanas, alguns cientistas foram falar que a Omicron era o fim da pandemia, que a luz do túnel estava chegando. Eu vi professor que eu conheço há 40 anos, em São Paulo, defender o final do uso de máscaras, quando nós estávamos na boca de ter uma pandemia, uma nova onda da pandemia por uma variante altamente infectante. O Rio de Janeiro liberou as máscaras pelo Comitê Científico Local. Nunca vou entender essa decisão. Liberou para ambientes abertos, né? Mesmo assim, estava liberando o carnaval. Aí a pressão foi tanta que voltou atrás. Nunca vou entender as decisões do Comitê Científico da cidade do Rio de Janeiro. São coisas que eu nunca vi em 40 anos de profissão. A ciência, sim, tem que debater os seus métodos de comunicação com a sociedade. Os cientistas profissionais têm que entender que a sociedade financia a ciência no mundo inteiro, então nós temos, sim, a obrigação de nos comunicarmos com a sociedade da melhor maneira possível. E nós temos que distinguir quem é profissional do ramo, quem joga no Premier League e quem joga na várzea, né? Porque aqui no Brasil foi o samba do crioulo doido, né? Qualquer um que tinha um título na parede tinha qualificações para falar qualquer coisa. E nós vimos um monte de absurdos. E eu vou repetir o que eu falo para os meus alunos há 40 anos. Não é porque você tem doutorado ou pós-doutorado que você é qualificado. Não é porque você passou um ano fazendo pós-doc que você é um cientista profissional. O cientista profissional é um bicho completamente diferente. Tá? É muito importante ter pessoas que falem de ciência e divulguem a ciência. Mas cientista profissional é um bicho diferente. Tá? Tem coisas que você tem que pedir para profissionais se posicionarem. E não para quem está começando agora e nem saiu do cueiro ainda. E isso aconteceu muito no Brasil. Só no Brasil. Fora do Brasil, eu não vi nada parecido. Obrigado mais uma vez. Nós seguimos para falar agora com Carla Soraya, da TV Ceará. Carla, por conta do tempo, aquela pergunta objetiva. Bem rapidinha, querido Juraci. Professor, eu queria que o senhor falasse agora para as pessoas que passaram, desde 2020 até agora, se prevenindo, usando máscaras, tomando a sua primeira, a sua segunda dose, a sua dose de reforço. A gente viu que o crescimento do número de casos veio depois do reencontro do Natal e do Réveillon, mas a gente é um país que vive entre festas e feriados. A gente tem o Carnaval, mas depois tem Semana Santa, tem Copa, tem eleição. O que é que o senhor diria para as pessoas que se preveniram até agora e que não pegaram Covid e nem querem pegar? E para as pessoas também que pegaram, mas não queriam? Bom, primeiro eu daria parabéns pela sua tenacidade. Eu sou uma dessas pessoas, eu conheço várias. Parabéns pela sua teimosia, por não dar bola lero-lero, para não dar bola a narrativas falsas, narrativas azul de céu de brigadeiro que não funcionam em ciência.
né, e terem ficado até agora imunes, não terem pego, continuem assim. Continuem fazendo a mesma coisa que funcionou e aumentem as suas precauções. Esqueçam de carnaval, esqueçam de reuniões familiares. Nesse momento, nas próximas 3 semanas, é imperativo que a gente quebre a transmissão do vírus. Então, para as pessoas que estão em casas, que conseguiram manter a sua saúde mental, a sua teimosia, a sua tenacidade, o seu pensamento com o próximo, porque quem se protege acredita num pensamento comunitário, de proteger a si e aos próximos, e ao cidadão que ela nem conhece, né? Mas que ela impede que seja infectado por uma irresponsabilidade sua, pessoal e individual. Então, essas pessoas merecem todo o nosso apoio, merecem ser laudadas, louvadas, e eu só digo a elas, mantenham o time que funciona, o time que está ganhando não se muda, né? Gentil Cardoso, técnico histórico do futebol brasileiro dos anos 40, dizia, time que ganha não muda jogador. Então, mantenham as suas precauções, se qualquer coisa, aumentem, porque nós temos que passar por mais essa onda. Nós temos que ter a maioria dos brasileiros se defendendo e não sendo infectados. Não acreditem nessa coisa que todo mundo vai pegar. Todo mundo vai pegar se a gente não fizer nada e relaxar e der moleza para o vírus. Esse não é um cenário desejável. Nós não queremos dezenas de milhões de brasileiros infectados com a Omicron. Isso é um cenário absurdo, porque se isso ocorrer, o sistema de saúde público brasileiro e privado não vai dar conta dos casos crônicos de Covid. E nós vamos ter efeitos por décadas desta pandemia. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do neurocientista Miguel Nicoleles. Doutor, obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Agradeço a iniciativa de vocês e cuidem-se todos, porque tem muita coisa pela frente ainda. Muito obrigado também aos comunicadores, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Nice Lima, da TV Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!